Oi gente, meu nome é Lorena e hoje temos o resumão de Mentirosos, esse livro aqui que vai virar uma série e conta a história do Sinclair. Então bora de resumão. Quem são os Sinclair? Nessa família, ninguém é criminoso, ninguém é viciado, ninguém é fracassado. Os Sinclair são atléticos, altos, lindos, democratas, tradicionais e ricos, de sorriso largo, queixo quadrado e saca forte no tênis. Somos Sinclair, ninguém é carente, ninguém erra. Essa então é a descrição dessa família e a história vai se passar nessa ilha aqui, uma ilha bem grande que pertence ao Sinclair. Então é isso, os Sinclair são quase que a família tradicional brasileira e quem tá contando isso pra nós em primeira pessoa é a Cadence Sinclair. Essa garota tem 18 anos e ela diz pra gente num tom assim meio lúgubre que ela era linda, mas que agora ela não é mais tão bonita assim, que ela era loura e agora ela tá com cabelo preto, que ela parece doente, que ela tem terríveis e terríveis enxaquecas desde um acidente que ela sofreu, mas não menciona qual é. Mas o que ela conta é que a história começa antes desse tal acidente, quando o pai se divorciou da mãe e elas, muito tristes, tiveram que fingir que nada estava acontecendo e foram lá para a ilha Beechwood, que é a ilha que pertence à família Sinclair. Antes da gente embarcar aí nessa ilha, a Cadence conta pra gente quem são a sua mãe e as duas tias, que elas são nada menos que as herdeiras do avô dela, que se chama Harry Sinclair. O velho é podre de rico e talvez a Cadence seja herdeira da ilha, porque ela é a neta mais velha, só que ela não tem muita certeza ainda dessa informação. Nessa ilha, cada filha tem uma casa e a Cadence ela tem primos, eles são o Johnny, a Miriam e o Get. Esse Get, ele não é da família, assim, não pertence à família, não é de sangue, né? Ele é o sobrinho do marido de uma das tias da Cadence. E aí, como ele chegou bem pequeno na família, ele é considerado primo também. E tem também outros priminhos que são pequenos, só que esse que eu acabei de falar é que são os principais, porque eles são conhecidos como os mentirosos. A Cadence sempre teve um rolo com o Get, desde os 14 anos eles começaram a ficar bem mais próximos um do outro. No verão de quando eles tinham 15 anos, que a Cadence fala que é o verão dos 15, ela chegou na ilha uma semana depois de todo mundo por conta do BO lá do divórcio dos pais dela. Quando ela chegou, ela sentiu um clima meio diferente ali entre as tias e tal, e aí pra piorar, quando ela foi procurar o Get, né, porque a ilha era muito grande, ela percebeu que ele estava escrevendo uma carta pra alguém. A Cadence perguntou pro Johnny, né, que era o outro primo, o que que tava rolando, e o primo acabou soltando que o Get estava namorando uma menina de Nova York. O Get mesmo não falou nada com ela, mas ela sentia assim aquele clima, né? Ele não estava encarando ela direito, mas mesmo assim eles relevaram, ficaram ali na ilha se divertindo e tal, que eles sempre faziam. E aí um belo dia a Cadence foi nadar sozinha e aí ela foi encontrada boiando e depois disso, 6 semanas depois do acidente, ela começou a ter apagão, muita dor de cabeça, estava vivendo à base de remédio, muitos exames, então ela foi diagnosticada com cefaleia pós-traumática. E vale lembrar que a Cadence conta essa história pra gente assim meio que picotada, ela vai pro presente, depois ela volta pro passado, então essas histórias assim no início meio que são desencontradas, ela só menciona esse acidente, dá essa pequena introdução aí pra gente da ilha, dos primos, enfim, não se sabe se dá pra confiar muito nas palavras da Cadence pra gente. E vale lembrar que os primos meio que eles não se falavam fora da ilha, era como se eles só se aproximassem mesmo de fato no verão, só que aí a Cadence fica um verão sem ir para a ilha por causa do acidente, então ela tava com muita saudade do lugar, de tudo assim, por isso que ela fica ali devaneando, lembrando das coisas que aconteceram, e sempre que ela tentava entrar em contato com os primos, nesse tempo que ela ficou sem ir para lá, eles não retornavam os contatos dela. E mesmo com aquele trauma do acidente, ela vai tentando viver a vida normalmente, só que ela tava tendo uns comportamentos estranhos, ela tava doando tudo dela, não queria ficar juntando mais nada, tudo que ela via pelo quarto, ela pensava, isso aqui não serve pra mim, vou dar pra outra pessoa. E sempre que ela perguntava pra mãe alguma coisa do acidente, a mãe dela desconversava, falava que ela precisava parar de perguntar, porque os médicos achavam que o processo de recuperação dela seria melhor dessa forma, se ela tentasse se lembrar sozinha. Então ela tá tendo lembranças desse verão dos 15, só que agora ela já tá com 17 anos, e desde os verões anteriores ela não teve nenhuma notícia dos primos. Um verão ela passou viajando com o pai, nesse meio tempo a avó dela morreu,
resolveu e ela continua muito doente, ela mesma não se curou. E inclusive o avô dela, que sempre ficava na ilha, né, sempre ficava mais distante, encontrava com ela no verão, ele chega na cidade pra ficar com ela. Só que a Cadence percebe que ele tá bem acabado, não parece mais ser como era antes e tá agindo meio estranho também. E nessa visita do avô, a Cadence ia viajar com o pai dela mais uma vez. Ela não iria pra ilha, só que nessa visita o avô acaba convencendo a mãe dela de deixar a menina voltar naquele verão. E a Cadence não sabe muito bem o que rolou, só que aí ela ouve a mãe dela ligando pras tias e falando, ó, então tá, a gente vai pra ilha nesse verão, vou levar a Cadence, tá tudo ok. E aí ela fica bem feliz, né, legal, vai conseguir ver os primos, vai conseguir voltar, tudo que ela mais queria. Pra chegar nessa ilha tem que pegar um barco, então ela vai, viaja, as tias dela ficam esperando lá no porto, a Cadence tá muito ansiosa pra rever os primos e aí quando o barco se aproxima, ela vê que a casa principal foi toda reformada, uma coisa que ela não sabia, ela não tinha essa informação. Só que ela vê que os primos estão assim de longe esperando ela ali no cais e aí ela fica aliviada, né? Pelo menos isso. Depois ela vai perguntar pra eles o que aconteceu, já que eles não foram até lá encontrar com ela, ficaram esperando lá no cais. Mas ela não liga muito pra isso e tal, porque ela ainda precisa ir pra casa lá dela e da mãe dela, fazer as malas, guardar as coisas. Só que antes disso, ela vai na casa principal falar com o avô. A ilha é muito grande, cada um tem a sua casa, só que elas ficam em pontos distantes da ilha. E quando ela chega nessa casa principal que foi reformada, que era dos avós, o avô dela tá meio caduco, toda hora errando o nome dela, chamando ela pelo nome da prima. As crianças pequenas estranham um pouco que ela tá com o cabelo preto, porque a Cadence sempre foi loura. Mas tudo bem, né? Ela faz o que ela tem que fazer, vai lá pra baixo a fim de encontrar os primos. Eles estão esperando ela em outra casa. E aí eles se encontram, é aquela coisa toda, né? Parece que eles nunca ficaram separados, atualizações, quem tá namorando, quem tá fazendo o quê. E aí eles comentam, olha, o clima lá na casa principal tá muito ruim, é melhor a gente ficar aqui embaixo mesmo, a gente não tá afim de ir pra lá. Quando chega mais pro final da tarde, a Cadence vai tomar banho e a mãe dela fala com ela que, ó, tá tudo bem você ficar rondando a ilha, tá tudo bem você ir na praia, mas só que à noite é a sua obrigação ir pra casa principal almoçar com seu avô e eu não vou abrir mão disso. Mas aí, quando a Cadence tá saindo de casa, a cabeça dela parece que vai explodir, tá rachando e ela simplesmente não consegue ir nesse jantar que ela tinha combinado com a mãe que ela ia. Aí ela vai dormir um pouco pra passar, e aí ela acorda assim no meio da noite, né, já tinha perdido o jantar mesmo, e ela percebe que tem alguém chorando ali próximo. Quando ela vai olhar, é uma das tias dela que tá meio que andando assim, desorientada pela ilha ali perto da casa. Então a Cadence sai e vai falar com ela, e aí ela fala assim, Cadence, você viu o seu primo, o Johnny? E a Cadence fala, não vi, e a tia dela sai andando, tipo assim, uma coisa muito estranha no meio da noite. Aí tá, ela volta a dormir, só que no outro dia, pela manhã, ela finalmente consegue subir até a casa do avô, a casa principal, só que ela percebe que estão faltando 2 cachorros, os labradores, que eram da avó dela. E aí ela pergunta, ué, cadê os cachorros? E aí o avô dela fala que eles morreram. E a Cadence fica assustada porque ela não lembrava disso, era uma coisa que ela deveria se lembrar, porque os cachorros estavam sempre ali, correndo pela ilha, mas enfim, ela tá aceita, retém a informação e ela sai para encontrar com a prima. E ela questiona a Miriam por que ela nunca respondeu nenhum e-mail. Aí a Miriam fala, eu não sou muito ligada nesse negócio de e-mail, eu não gosto. E ela fala, tá, mas eu te mandei um presente e alguém assinou que você recebeu. Aí a Miriam fala, olha, deve ter sido a minha mãe, só que ela tá tendo uns toques, assim, ela fica lavando a mão toda hora. Até coisa que chega do correio, ela não gosta de receber. Ela tá meio compulsiva com as gêmeas também. Enfim, ela não me avisou de nada que chegou pacote nenhum. E aí a Cadence pergunta, e como que foi o jantar ontem lá na casa principal? Não consegui porque eu tava com muita dor. Aí a Miriam fala, eu também não fui, porque nesse verão eu decidi que eu não quero mais ficar naquele clima estranho, não quero mais ir pra lá. E quando as duas vão se encontrar com os outros primos, a Cadence acaba tendo um momento sozinha com o Get, só que ele é bem vago, não tá conversando muito normalmente com ela, e quando ela tenta puxar algum assunto, falar alguma coisa
coisa importante, ele vai embora e desconversa. E como ela já perdeu o jantar, ela não quer irritar muito a mãe dela, ela acaba aceitando ir pro almoço. O avô dela tá mais estranho que nunca, a casa tá estranha, ele tá com uns papos estranhos, fica toda hora pedindo pra Cadence ir lá embaixo chamar o Get. Ai, vai lá, chama ele, eu preciso dar um livro pra ele, eu preciso que ele venha aqui agora. Só que uma coisa que a Cadence percebeu é que a casa não tá mais do jeito que era antes, nada tá no lugar, enfim, tá completamente estranho. Inclusive, quando a tia dela, aquela tia que ela encontrou rondando a ilha na noite anterior, ela pergunta assim: e aí, tia, você conseguiu voltar a dormir ontem? Aí a tia se finge de desentendida, fala, ai, consegui, mas enfim, finge que aquele encontro nunca aconteceu. Ali nessa casa principal estão ficando as crianças, né, os irmãos dos primos, que também são primos da Cadence, e as tias adultas. E num dado momento a Cadence começa a tentar conversar com as crianças, né, pra ver se elas soltam alguma coisa. Aí ela fica, e aí, o que vocês fizeram no verão passado? Vocês nadaram muito? O que aconteceu? Só que as crianças estão muito bem treinadinhas e elas falam que estão proibidas de falar sobre qualquer coisa que aconteceu nos verões anteriores com a Cadence. Então, assim, até as crianças não querem abrir o jogo com ela do que aconteceu. Aí a Cadence desiste e vai lá pra outra casa ficar com os primos. E quando ela chega nessa casa, eles estão mudando as coisas de lugar. Aí a Cadence fala assim, olha, Miriam, eu acho que a tia Bess vai ficar meio puta, né, de a gente tá mudando, assim, as coisas dela de lugar. E aí a Miriam fala assim, ela não vai ligar porque ela nunca se importou muito com essa casa aqui. Aí a Cadence fala assim, mas como assim? Ela pediu pro nosso avô reformar a casa pra ela. E a prima acaba respondendo que não, que na verdade ela pediu, só que ela sempre se sentiu a irmã menos querida, que recebeu aquela casa ali, que inclusive era a menor casa da ilha, e que ali tava tudo estragado e que a mãe sempre reclamou, mas o avô nunca fez nada, então ela não tinha muito amor por aquela casa. E a Cadence não sabia dessa informação, ela achava que a tia amava a casa. Com esse fragmento de informação, eles vão jogar tênis, mais tarde a Cadence vai cumprir o papel dela lá de ir jantar, só que os primos mais uma vez não vão jantar na casa principal e ela tem a lembrança de um jantar, antes do verão do acidente, onde todo mundo estava jantando junto nessa casa principal. Essa casa principal se chama Claremont, todas as casas têm um nome. E num dado momento o avô começou a puxar um assunto de reformar uma casa em Boston e todas as irmãs estavam reunidas nesse jantar, inclusive a mãe da Cadence. O nome das filhas do Harris, das herdeiras, são Bess, Carrie e Penny. Nesse papo fica muito explícito que o pai tá tentando provocar uma briga ali entre as filhas, porque ele joga esse verde, tipo assim, e se eu reformasse a casa de Boston? Pra ver o que é que elas vão falar, porque aparentemente essa casa é uma herança e ele quer ver quem que vai reivindicar, quem que vai falar o quê, e aí fica um clima meio hostil ali entre as irmãs, e aí uma fala, não pai, não vende a casa, a gente ama a casa. Aí a outra fala com ela, ué, mas como assim? Você sempre reclamou daquela casa, sempre reclamou de ter que ajudar os nossos pais com ela. E aí quando elas começam a discutir, jogar as coisas uma na cara da outra, ele dá um grito e fala que não vai deixar a herança pra ninguém. A Cadence lembra disso, desse momento, só que ela percebe que agora, no momento presente, as tias elas estão muito mais dóceis uma com a outra. Elas parecem que estão cuidando, né? Estão com gestos assim de dar água, de fazer um carinho na mão. Tá um clima totalmente diferente do que desse jantar que ela lembrou. E nesse momento a Cadence também se dá conta de que ela tem menos de 4 semanas para ela tentar lembrar de tudo, porque ela tá tendo esses fragmentos de lembrança, só que ela só vai ficar um mês e pouco na ilha, e o tempo tá passando e ela não tá lembrando de nada. E aqui é bom lembrar que a gente já viu alguns diálogos que ela teve com os primos, e nesses diálogos, onde ela tem esses momentos assim, que ela se lembra das coisas, o que ela já pôde perceber? Que o avô fica errando o nome dela, chamando ela pelo nome da prima, as gêmeas, as pequenininhas, que são irmãs da Miriam, elas estão roubando remédio para dormir, estão roubando joias, inclusive, que são joias ali da família. Ainda tá havendo discussão sobre vender ou não essa casa de Boston. E outro priminho pequeno, ele também tem muitos pesadelos, ele chora ali durante a noite. E o Get fica toda hora soltando indireta pra ela, falando, você não me conhece, você não sabe como é minha vida, enfim, não vamos conversar. E nenhuma dessas coisas se conectam com a outra, como vocês estão percebendo. É bem confuso estar na cabeça da Cadence, porque ela fica jogando esses fragmentos de informação enquanto ela tá ali perambulando pela ilha, indo jantar e tendo esses pequenos contatos com o avô, com as tias. Mas
sigamos. Um belo dia, o avô pergunta se ela quer ir na livraria da cidade, é como se fosse um centrinho ali do lugar. E aí eles vão e mais lembranças começam a surgir. Na volta dessa ida com o avô ali pro centrinho, ela encontra uns primos de novo e ela decide andar de barco com a Mirren. E aí elas pegam esse barco e voltam escondidas lá para esse centrinho. E aí novamente ela começa a lembrar de algumas coisas, só que a prima não ajuda, a prima não fala nada, não dá informações. E inclusive ela fala que tá muito fraca, passando mal, porque ela fez muito esforço e é melhor elas voltarem pra ir. Ou seja, mais uma vez, a Cadence volta pra estaca 0, 0 lembrança. E aí tá, o tempo vai passando e a gente também percebe que ela tem conversa com os primos separadamente, sempre em lugares distintos da ilha, como se eles estivessem acertando as contas um por um. Muitas vezes também eles estão juntos, só que também a gente vê esses momentos deles separados, tendo conversas a sós. E é em um desses momentos que a Cadence, ela sempre tem essas coisas de ficar falando que a vida dela agora é ruim, que a vida dela agora é passar mal, tomar remédio, que esse sofrimento dela ficar tentando lembrar. E aí, nessa conversa que ela tá tendo com o Get, ele dá uma cutucada nela, tipo assim, minha filha, para de reclamar que a gente não vai ficar com pena de você. Você, inclusive, tem muita sorte. E aí ele fica meio que jogando umas coisas na cara dela ali, falando que, assim, o seu avô pagou uma viagem pra Europa pra você de 8 semanas e ele não deu nada mais pra ninguém aqui, só você ganhou isso, nenhum outro neto teve esse privilégio. E aí a Cadence fala assim, mas quem pagou essa viagem pra mim foi meu pai. Aí o Get fala com ela, minha filha, se toca, o seu pai é professor, como que você acha que ele ia conseguir pagar uma viagem pra você de 8 semanas pra Europa? E aí ela começa a cair na real de que ela sempre teve muitas oportunidades e que talvez, quando ela estava desfrutando desses momentos, ela nunca percebeu que os primos também não ganhavam a mesma coisa. Ela não se dava conta de que, de certa forma, ela sempre foi a neta favorita. Então, talvez seja por isso que o Get ainda esteja meio estranho com ela. E ela também está descobrindo essas coisas agora, porque na época ela não percebia, ela não tinha nem motivo para perceber, porque ela não via aparentemente as coisas que estavam acontecendo ao redor. Lembrando que o avô nunca aprovou o romance dela com o Get, sempre tratou o menino muito mal. O Get meio que acabou aceitando que ele não se encaixava ali na família, que ele era apenas tolerado. Só que como ele chegou ali sendo uma criança, ele cresceu aceitando aquilo durante os verões. Os primos tratavam ele bem, então tudo ok. E depois dessa conversa, eles até trocam um beijo ali, só que assim, não vai rolar nada mais sério do que isso entre os dois e a Cadence sabe disso. A Mirren até avisa que viu os dois juntos, mas que é pra ela não ter muita esperança, que não vai dar em nada. Nesse momento, a mãe dela chama ela pra ajudar ali com o jantar e fica falando, olha, você não tá dando atenção pro seu avô, você só fica perambulando por essa ilha, você não tá ficando com os seus primos. A Kelly se sente muito pressionada com essa conversa e ela passa 2 dias deitada na cama com muita dor. E quando ela levanta e consegue, né, voltar a viver a vida normalmente, que ela vai atrás dos primos, eles estão muito estranhos, falando que eles foram lá no centrinho, numa loja que vende donuts recheados, só que a Cadence sabe muito bem que nessa loja só vende donuts simples. Então, nessa simples conversa, ela percebe que os primos estão inventando coisa e mentindo pra ela, só que ela não sabe o porquê, porque eles não falam. Então, uma conversa bem forçada. Eles ficam, sabe, quando a pessoa tá meio que tentando puxar assunto pra não ficar sem falar nada, mas tá falando coisa aleatória. E aí, como ela perdeu 2 dias, ela não sabe o que é que tá rolando. E esse é um livro muito curtinho, ó. Nesse momento, a gente já tá entrando na parte 4 do livro e se encaminhando pro final. Então, como vocês devem ter percebido, esse livro é muito rápido. Os capítulos são totalmente curtos, ele é marcado por diálogos também entre os primos, lembranças que são muito rápidas, né, que a Cadence tem. E em alguns capítulos inteiros, coisas de 1 ou 2 páginas, é também um conto de fadas. E nesse conto de fadas é de um rei que tinha 3 filhas e claramente é uma analogia entre o avô e as tias com a mãe dela. Ó, isso daqui é um contozinho que é basicamente um capítulo e aí depois pula para um capítulo de lembranças e depois um capítulo no presente. Então, vamos recapitular pra gente ir pro plot twist desse livro. A gente tem a Cadence, que está no que ela chama que é o verão dos 17, com uma espécie de estresse pós-traumático após alguma coisa que aconteceu ali no verão dos 15, na ilha do avô, onde ela passava todos os verões com os primos, que são o Johnny, a Mirren e o Get, conhecido pelos mentirosos. As tias da Cad, irmãs da mãe dela, brigavam muito pela herança e estavam sempre se comparando e achando que uma
uma era mais favorecida que a outra. Agora, de volta à ilha, nesse verão dos 17, com tudo muito diferente, a Cadence está tentando descobrir o que aconteceu. Tudo isso, então, nós temos nas partes 1, 2 e 3 do livro, que é tudo que eu acabei de contar para vocês. Um gatilho em específico faz a Cadence se lembrar que a casa principal, a Claremont, que está reformada agora, ela pegou fogo em algum momento. E aí a lembrança é tão forte que ela lembra que quem colocou fogo na casa foram ela e os primos. E aí quando ela sai correndo para contar pro primo que ela lembrou disso, ele decide começar a falar a verdade com ela. Ele tá bem puto e aí ele começa a desabafar e falar: ah, então tá, já que agora você tá lembrando, então eu vou te falar. O nosso avô, ele tava embriagado pelo próprio poder. E outra coisa que vale lembrar é que quando a avó morreu é que as tias começaram a brigar muito por herança. Porque a mãe era meio que o elo ali da família, né? E quando ela se foi, tudo começou a ruir. E o avô sempre ficava dando corda, como se ele quisesse ficar fomentando essa briga entre as filhas. As tias também, elas bebiam muito e o Johnny acaba confessando que a mãe dele achava que era a menos favorita e fazia ele ficar indo puxar o saco do avô para ver se conseguia alguma coisa. Então ela transformava a vida do próprio filho num inferno. Obrigava inclusive ele a falar mal das primas pro avô, esse tipo de coisa. Dinheiro, né, gente? Acaba subindo pra cabeça esse povo podre de rico. E nisso, a Cadence até pensa, falava: nossa, é mesmo, a minha mãe também ficava me obrigando a escrever carta pro nosso avô, falando que o quanto eu amava ele, o quanto eu tava com saudade, e tipo, eu tava cagando, eu nem queria escrever, e a minha mãe ficava me enchendo o saco, mandando eu ir lá e pedir as coisas pro nosso avô também. E aí, a outra tia também mandava a Miriam fazer a mesma coisa. Elas tinham um inventário, né, das coisas da mãe, que elas ficavam olhando toda hora, e aí a Cadence começa a lembrar que elas ficavam andando pra cima e pra baixo com esse tablet com o inventário, e brigando e falando toda hora: ai, mas a minha mãe queria que isso ficasse comigo, a gente teve uma conversa tal dia que ela falou que esse brinco de não sei o que, dessa pedra preciosa era meu. Era um grande inferno. E detalhe, elas sempre foram podres de ricas, só que essa riqueza delas vinha no dinheiro do pai, elas nunca sequer tinham trabalhado, sempre dependendo ali de herança, de saber quando que o pai ia morrer para deixar tudo para ela. Inclusive, se você quiser saber da história dessas irmãs que vem antes dessa história aqui de Mentirosa, também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo no box de informações. É o livro chamado Família de Mentirosos, que é a história do Sinclair, só que quando as tias eram adolescentes. Esse livro aqui, então, é o principal, e o Família de Mentirosos é a história dessas tias, de quando elas passaram uma parte da infância e adolescência delas ali na ilha também. O vídeo também tá com spoiler, tudo bem bonitinho. Mas voltando ali nas lembranças da Cadence, que ela tá realmente lembrando de tudo, em um belo dia que estava todo mundo jantando, o avô deu início a uma nova provocação e aí ele perguntou o que a Cadence achava da casa que ela e a mãe dela tinham ali na ilha. E lembra que o clima estava estranho, que elas estavam brigando muito por causa de casa, por causa de herança? E aí a Cadence, em um surto, ela falou assim: olha, eu acho ela grande demais pra gente, porque era só ela e a mãe, né? A mãe já tinha se divorciado. A mãe dela, claro, ficou assim, em choque, falou: menina, você é louca, por que você falou isso? Aí depois do jantar ela falou: olha, você vai voltar lá no seu avô agora e vai falar que essa casa é tudo pra você, que você ama essa casa, que você quer criar os seus filhos aqui. Você vai lá, porque se você não for, você nunca mais vai ver o Get. Aí ela fez o que a mãe pediu, né? Por causa dessa ameaça de nunca mais ver o Get, afinal ela tinha 15 anos e tava apaixonada. E aí quando ela foi falar com o avô falou assim: ah, tá bom, pode deixar que eu vou te dar a casa, mas deixa só eu tirar a sua outra tia de lá. Mas aí, quando a Cadence volta pra falar com a prima dela, a prima fala assim: ué, mas o meu avô prometeu essa casa pra minha mãe. Ou seja, o avô tava colocando uma filha contra a outra a troco de nada. E tava começando também a colocar um neto contra o outro. A situação fica insustentável. O avô chamou o Johnny, que é o outro primo também, pra pedir um favor. Aí o menino recusou, falou: não vou fazer isso, para de ser louco. E aí ele falou: então tá bom, então eu vou tirar a sua poupança, você não vai ter mais nada de mim. Só que assim, né, a mãe dependia dessa poupança para poder sustentar o filho. O que o avô queria? O favor. Ele queria que o Johnny tentasse fazer a mãe dele se separar do tio do Get, porque o Get não é primo, né? Ele era filho do namorado da mãe do Johnny. Enfim, o cara era pobre e o avô não queria que a filha ficasse com um cara pobre, e aí pediu
esse favor ridículo. A outra tia pedia pra Mirren ir lá com as gêmeas, levar as gêmeas, né, que eram pequenininhas, fofinhas, implorar pra ficar com a casa maior, falar que elas não tinham nada. A própria mãe da Cadence ficava falando que o avô não se decidia pela herança porque ela ficava nesse trelelê com o Get, e aí irritava o avô, e aí o avô nunca ia deixar nada pra elas. E aí, ao mesmo tempo, falava com o pai que se ele não deixasse a herança, ia levar a Cadence embora, que ele nunca mais ia ver a neta. E outra coisa, esse avô era super racista com o Get. O tio dele, inclusive, tinha pedido a Carrie em casamento, só que ela não quis casar com o tio do Get porque ele era pobre e ficou com medo de, se ela casasse com esse cara que era pobre e que o pai dela não gostava, ela fosse perder toda a herança. Então eles estavam há 9 anos juntos, sem se casar, esperando essa coisa de que se vem herança ou se não vem. E aí os primos começaram a ficar em choque, em pânico, porque a ilha ali, quando eles estavam juntos, era tudo pra eles sempre se deram muito bem. O verão era o momento, assim, o auge da vida deles, a estação que eles mais gostavam, eles gostavam de estar ali na ilha. Um dia eles sentaram pra conversar e falaram, gente, olha, não dá mais, a gente não tá aguentando, tá difícil ficar aqui, esse povo não para de brigar, não para de falar de herança, a gente não quer saber disso, a gente quer só ficar aqui juntos, curtindo a ilha, será que é tão difícil? E aí eles chegam à conclusão de que, e se um raio caísse aqui, destruísse tudo, essas tontas não iam ter mais por que brigar, porque não ia sobrar nada. E vale lembrar, gente, que além de tudo isso, deles amarem a ilha, de amarem estar juntos, eles eram adolescentes. Então eles não sabiam que a situação estava muito mais insustentável do que parecia e que o buraco era muito mais embaixo. Eles pegavam ali essas coisas no ar, só que assim, não tinham a real dimensão dessas coisas de adulto que acontecia. Inclusive, para os primos, iam chegar um momento que elas iam cair na real, iam se desculpar e a vida ia voltar a ser como era antes. Para eles, a solução era pegar a herança, dividir normalmente por 3, e ninguém ia brigar, todo mundo ia se desculpar, ia ser um grande final da novela das 8. E é por isso também que eles acharam o seguinte: se elas estão brigando por causa dessa casa principal, que é a grande questão aqui, a casa principal da ilha e a casa de Londres também, mas assim, no momento, a conclusão que eles chegaram é, se elas estão brigando por causa da casa principal, e se a gente tacar fogo nessa casa aqui? Elas não vão ter mais pelo que brigar. E mais, e se a gente for além e tacar fogo na ilha inteira, a gente acaba com o problema de uma vez por todas. Ótima ideia. E todos eles concordam que essa seria uma ótima ideia. E aí, tudo aconteceu de maneira bem simples, assim. Depois de uma nova briga, cada filha foi para um canto ali mesmo da ilha. Uma foi pro centrinho, outra foi para casa de uma amiga. Os primos se reuniram, começaram a beber vinho. E aí, naquela loucura, né, todo mundo bêbado, eles chegaram à conclusão de que a ilha era o símbolo de tudo que dava errado na família Sinclair. Mas quem convenceu mesmo Johnny e a Mirren foi a Cadence e o Get. Porque lembra que eles estavam apaixonados, não queriam se separar, não queriam terminar o namoro, só que estavam ameaçando eles de que tudo ia ruir, que eles nunca mais iam se ver. Então nessa conversa aí de bêbado e de que vamos incendiar a ilha, vamos acabar com tudo, eles foram meio que plantando a sementinha na cabeça dos primos. E o plano era bem simples, cada um ia ficar em um cômodo ali da casa principal, iam tacar fogo, cada um tacava fogo num cômodo, todo mundo saía junto, aí eles iam se encontrar na outra casa de baixo, iam ligar para os bombeiros e falar que eles estavam lá conversando quando eles viram que estava pegando fogo. E isso é uma lembrança que a Cadence está tendo de tudo que aconteceu, a memória dela tá voltando com esse momento. Inclusive, uma outra coisa que ela lembra, nisso ela vai começando a lembrar e vai dando uma crise de ansiedade nela, porque aí vem na cabeça dela o motivo dos cachorros terem morrido, que provavelmente foi nesse incêndio, porque quando o pessoal saía, deixavam os cachorros presos em um quarto ali da casa para eles não fazerem bagunça na casa. E aí aqui, quando ela tá tendo essas lembranças, ela também já foi até a mãe e falou, olha, eu tô começando a lembrar de tudo, por que você nunca me contou? Aí a mãe fala, eu te conto, só que sempre que eu te conto, no outro dia você não lembra de mais nada. Só que aí ainda tem uma coisa que não tá se encaixando nessa história. E aí aos poucos ela lembra de que do nada ela acordou no hospital, tava com as 2 mãos e os 2 pés enfaixados porque ela tava toda queimada. E aí aqui vem o auge do livro, que é quando ela termina de ter essa lembrança e temos então o plot twist. Vou ler pra vocês. Eis a verdade sobre a bela família Sinclair, pelo menos a verdade que meu avô conhece, a verdade que ele teve o cuidado de manter fora dos jornais. Há 2 verões, em uma noite quente de julho, Get, Mirren e Jonathan Sinclair morreram em uma casa que pegou fogo, supostamente devido a um galão de combustível de motor que virou no quartinho dos fundos. A casa em questão se reduziu a cinzas antes que o corpo de bombeiros da região
conseguisse chegar ao local. Cadence Sinclair estava presente na ilha no momento do incêndio, mas só percebeu o que estava acontecendo quando o fogo já estava bem avançado. Ela teve queimaduras nas mãos e nos pés da tentativa de resgate. Depois correu para outra casa da ilha e telefonou para os bombeiros. E segue. Então, foi o que aconteceu. Eles colocaram fogo, mas só a Cadence conseguiu se salvar. E aí ela continua. Quando a ajuda finalmente chegou, Cadence foi encontrada na praia com a metade do corpo dentro d'água. Lembra que ela foi encontrada na praia em posição fetal. Não foi capaz de responder perguntas a respeito do que havia acontecido e pareceu ter sofrido traumatismo crânioencefálico. Teve que receber sedação pesada durante vários dias após o acidente. Harry Sinclair, dono da ilha, recusou qualquer investigação formal a respeito da origem do incêndio. Muitas árvores ao redor foram dizimadas. Então, assim, foi um incêndio muito pesado. E, gente, isso daqui que tá em rosa, ó, os post-its rosas, é de quando eu tive que voltar, né, quando eu fui reler esse livro. E, gente, isso daqui que tá em rosa, ó, os post-its rosas, é de quando eu tive que voltar, né, quando eu fui reler esse livro, quando eu percebi todos os momentos aonde davam indícios de que eles já estavam todos mortos. Tava tudo aqui durante toda a leitura, mas é difícil perceber. A autora mascara isso muito bem. Então, tudo deu errado nesse incêndio. A Cadence sequer conseguiu ir no enterro dos primos. A casa principal foi toda reformada por conta disso, desse incêndio. A família se desintegrou totalmente. As tias, cada uma ficou com um tipo de sequela. Uma adquiriu toque, aquela, né, que ficava perambulando pela ilha. Foi a que ficou pior, porque ela ficava perambulando ali pela ilha procurando o filho, né? Não conseguia aceitar, estava em choque também. Por isso que a casa foi reformada, por isso que nada estava no lugar. Os médicos desaconselharam que fosse contado isso para Cad quando ela voltasse para a ilha, porque ia ser muito para a cabeça dela. Então ela tinha que ir lembrando aos poucos, assim como ela fez. E inclusive a mãe dela desobedeceu uma recomendação médica, né? Ela não podia voltar para a ilha, mas enfim, acabou voltando. E agora então, o que aconteceu nessa noite fatídica, né? O plano era sair da casa assim que o fogo se alastrasse. Só que assim, o Get ia começar pelo porão, a Miriam e o Johnny iam ficar no andar de cima e a Cadence ali no andar de baixo. Depois eles iam se encontrar ali no ancorador, onde ficavam os barcos, iam trocar de roupa, iam lavar as roupas que eles tinham usado no incêndio, né? Afinal, fica vestígio quando você coloca fogo, e eles iam ficar bem quietinhos lá na casa de baixo enquanto a casa pegava fogo. Só que os bonitos fizeram isso bêbados. E a Cadence, que é a que era responsável pelo andar de baixo, ela começou jogando a gasolina por onde eles teriam que sair, pela porta que eles iam sair depois que tudo tivesse pegando fogo. Ou seja, ela começou a jogar gasolina no último lugar que ela deveria ter jogado. E esse fogo foi tão pesado porque ela jogou tanta gasolina que ela chegou a se molhar, molhou o pé dela, ela estava usando sandália, então caiu gasolina no pé, e como ela estava bêbada, né, totalmente inconsequente, ela não pensou que uma simples faísca poderia queimar inclusive ela inteira, assim como queimou a ilha inteira. E aí quando ela estava lá no escritório, que ela terminou de jogar gasolina e tacou fogo, que inclusive se alastrou muito rápido, ela começou a ouvir os gritos dos primos, porque obviamente, né, se alastrou muito rápido em todos os cômodos. Ela chegou a sair correndo para tentar sair, inclusive ela começou a pegar fogo na barra da calça dela, no pé dela, e aí ela não conseguia achar a porta para ela sair, um grande surto, todo mundo gritando. Ela acabou conseguindo passar pelo fogo, se jogou na grama, e aí ela parou de ouvir grito, ela ficou chamando os primos do lado de fora, e aí pensa, o fogo alastrando, você ali dentro daquela casa quente com fumaça. Ela chamava os primos, ninguém respondia, a casa pegando fogo, e aí ela pensou assim, eles já devem ter saído, então eles já devem ter ido pro ponto de encontro. Então ela saiu correndo no desespero até o ponto de encontro, assim, tremendo, morrendo de medo, torcendo para chegar lá e os primos estarem lá e seguros, só que ela chegou, tava tudo apagado, não tinha ninguém. Então, ainda em pânico, ela volta para essa casa, e quando ela chega, ela vê que assim, ferrou, não sobrou ninguém, não tem como, tá pegando fogo demais, ela não conseguia nem se aproximar, as paredes de fogo muito altas, não adiantava, ninguém ia sair, e ela acaba se dando conta disso, de que o plano deu errado, e que ela foi a única que conseguiu sair com vida da casa. E agora, com essa lembrança totalmente formada, ela se dá conta de que talvez, ou com certeza, ela tenha matado os primos, porque foi ela quem teve a ideia primeiro,
Foi ela quem colocou fogo no lugar errado, foi ela que falou para eles se separarem, para cada um ir para um cômodo, e foi ela que foi lá embaixo ainda verificar se eles estavam lá ou não. Será que teria dado tempo de fazer alguma coisa diferente se ela não tivesse ido checar se eles estavam lá? Será que ela poderia ter ligado para o bombeiro antes? Enfim, a culpa vem com tudo em cima da Cadence. E aí ela começa a se dar conta de tudo que os primos poderiam ter sido, porque eles morreram muito jovens. Ela se dá conta do porquê que as tias estão agindo assim agora, por que elas estão tão diferentes e assim, mais carinhosas e mais próximas umas da outra, mas mesmo assim com o psicológico muito abalado, o avô que ficou caducando, assim, ele tá diferente e tudo ficou diferente, só que de uma maneira muito pior do que o que eles imaginavam antes de ter essa ideia mirabolante. Por uma última vez, ela reencontra, né, os primos, a gente sabe que agora era tudo fruto da imaginação dela, eram fantasmas, enfim, não era real. Tanto que essas interações, se você for voltar aqui e ler, pegar nas entrelinhas, ela sempre estava conversando com os primos em pontos isolados da ilha, todo mundo estava ficando junto na casa que foi reformada, menos os primos, lembra? Os primos não queriam ir lá, não queriam jantar, o avô ficava toda hora chamando ela de Mirren, as tias agindo estranho, os priminhos agindo estranho, as gêmeas com sequelas também, né? Enfim, todo mundo foi afetado de alguma forma. Inclusive, em algum momento, as gêmeas, elas estão lendo um livro que se chama Aparições de alguma coisa. Enfim, tem várias pistas que a autora vai dando ao longo aqui das páginas. Então a Cadence tem um momento ali de pedir perdão para os primos e aí eles entram no mar, vão nadando até que eles afundam e a história termina. Então a história vai terminar aqui com a Cadence com seus 18 anos, ela se lembrou de tudo, ela voltou a passar os dias, né, na cidade, né, não voltou mais na ilha. Todos os dias que ela acorda, ela conta pra gente que ela passa suportando, que ela nunca vai conseguir superar o que aconteceu naquele verão dos 15. Então, essa é a história de Mentiroso. Eu vou confessar que quando eu li a primeira vez, foi um grande surto. Da primeira vez eu não peguei nenhuma das pistas e como é uma história muito rápida, o plot realmente me surpreendeu. E eu continuo gostando da história, tá? Pra época que foi lançado, pro tipo de leitura que eu fazia, pra idade que eu tinha, foi muito bom. Eu continuo recomendando. É um livro muito fácil de ler, tem uma escrita muito gostosa e eu acho que vai ficar bem legal isso aqui na série, desde que eles construam uma narrativa mais bem trabalhada, porque aqui é tudo muito rápido. Então, assim, eu tô ansiosa pra ver o que vai acontecer, por isso que eu decidi, inclusive, fazer o resumão. É um suspense que prende. Dá pra ler isso daqui em um final de semana. E na época ele dividiu opiniões. Ainda hoje, se você for ler resenhas no Scoob, no Goodreads, é sempre uma grande discussão. Tem gente que acha que era óbvio, tem gente que se surpreende, assim como eu me surpreendi na primeira vez, enfim. Como eu disse, tem vídeo aqui já no canal com spoiler da história da adolescência das tias. A autora já lançou mais um livro em 2024, chamado De Novo Outra Vez, só que esse é um romance. E ela tem uns títulos antigos também, mas da autora eu só li esse e Família de Mentirosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tá assistindo até agora, deixa um like, clica na marca d'água para se inscrever e até o próximo vídeo.